E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui para mais algumas explicações sobre forecasting. Agora vamos falar sobre, vamos considerar assim, modelos e tipos e o que a gente pode predizer, né? Tipos de modelos que nós podemos usar para isso. Agora esse comecinho, inclusive no comecinho do livro, ele fala sobre análise quantitativa e ele fala sobre análise de julgamento. Né? Então você tem essas duas partes. A análise de julgamento eu vou falar um pouco mais para frente, que é quando a gente não tem dado e quando a gente não tem determinada informação, né, para evitar o duplo sentido, e a gente vai precisar fazer uma predição em cima disso. Mas, pelo menos por enquanto, vamos falar sobre a análise quantitativa. Como diz no próprio livro, né, todos vocês já têm um link para ele. Então, a gente pode ser aplicado a análise quantitativa quando nós temos duas coisas. Quando nós temos informação prévia, né, então uma informação numérica prévia, né, e outra quando é reasonable, né, quando é plausível assumir que alguns aspectos do que a gente está analisando vão se repetir, né? Algum comportamento do que a gente está analisando vai se repetir. O que eu quero dizer com isso? Então vamos considerar que eu tenho algo extremamente caótico, né? Quando eu digo caótico é que ele não tem um comportamento nenhum, assim, né? Ele não tem nenhum relacionamento em cima de si mesmo. Estou inventando aqui um gráfico, tá? Meio que ele tem uma sazonalidade aqui, né? Mas tudo bem. Ele tem meio que uma frequência do que ele faz. Então, quando eu tenho isso, né? Então ele não se relaciona com nada, vamos dizer dessa forma. E existem modelos que nós podemos fazer desse jeito, mas isso eu vou fazer mais para frente, né? Ele só entra no primeiro. Então, neste caso, eu tenho Nossa, cortei bem no meio. Então, neste primeiro caso, eu tenho uma quantidade temporal, né? Então eu tenho X valores numa determinada quantidade de tempo, mas só que ele é tão aleatório que eu não consigo assumir que ele vai ter o mesmo comportamento. Então ele só tem um, e a gente só tem o número 1, né? E o 2 nós não temos. Outra coisa também, se porventura eu, né, que eu sou dono, por exemplo, de um boteco, e eu sei o quanto de cachaça que vende, eu sei que no domingo vende mais, na segunda-feira o povo não bebe muito, na terça o povo bebe alguma coisa e vai aumentando até chegar no fim de semana, quando cai no meio da semana cai tudo de novo. Só que assim, eu não tenho nenhuma informação. Eu nunca salvei nada, simplesmente só na fala, eu só paguei e eu vou tocando o meu negócio até hoje. Então, somente no blá blá blá, então eu somente vou ter a parte 2 e o 1 eu não vou ter, né? Então, por exemplo, uma venda de sapatos, uma as vendas que você tem, sei lá, no seu comércio, a quantidade de pessoas que vão até lá, ou como até mesmo no livro fala, a quantidade de quarter, né? Neste caso em quarter, que são de 3 em 3 meses, da produção de cerveja na Austrália. Isso desde 1992 do primeiro quarter até 2010 no segundo quarter. Veja que ele tem um comportamento que a gente vou voltar desde o começo, desculpa. Veja que nós temos dados anteriores, né? Então nós temos dados desde 1992 do primeiro quarter até 2010 no segundo quarter. Então nós temos os dados anteriores e veja que nós podemos olhar aqui muito bem e muito claramente que ele tem um determinado comportamento e nós podemos muito bem assumir que ele vai ter um comportamento prévio. Ele vai continuar com aquele comportamento prévio. Ok? Então, tanto que, se nós olharmos aqui a parte do modelo que está fazendo a predição, né, ele é praticamente igual ao anterior. Né? Então, existem formas de nós colocarmos isso, né? Existem formas de nós fazermos esse determinado modelo, né, com esse espacinho que é de 80% a 95%, mas isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, neste gráfico aqui, os dois casos dão certo, né? Então eu tenho as duas situações, números anteriores e poder assumir que um determinado comportamento vai se repetir, né? Então, mas pô, isso somente é limitado ao que está no livro? Não. Se nós pegarmos aqui, isso eu estou falando nesse capítulo aqui do livro, né? Eu vou falar um pouco daqui dessa parte aqui mais para baixo. Só que se nós olharmos, por exemplo, outros gráficos, né? Então, por exemplo, aqui taxa de desemprego, né? Então ele tem um determinado gráfico, ele tem um determinado comportamento, né? Uma taxa de inflação também tem um determinado comportamento, né? Então aqui nós temos também a produção de milho, neste caso aqui nós estamos vendo de Sergipe, então
pode ser que ele tenha um determinado comportamento prévio, pode ser que não. Neste caso aqui eu tenho simplesmente ele está subindo bastante, né? Então tem uma ascensão nesses dados, né? Se nós olharmos aqui atrás, por exemplo, né? A produção de milho brasileira, ela tem um determinado comportamento, se bem que ela está subindo, né? Então veja que a cada determinados meses a produção cai, sobe um pouquinho, se mantém um pouco mais baixa. Opa, errei. É que eu estou com a canetinha aqui. E assim sucessivamente. Veja que comportamentos eles são de várias coisas. E em várias situações eu tenho os números prévios e eu posso fazer uma determinada predição em cima disso. Eu posso fazer um determinado modelo em cima do comportamento anterior do que a gente está trabalhando. Então, veja muito bem, eu somente vou falar mais uma vez, né, como se, nossa, fosse, quer dizer, importante é que quando nós estamos fazendo modelos de predição, estamos fazendo modelos de predição em cima do comportamento anterior da onde a gente está predizendo. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, dependendo do modelo ao qual você vai colocar, dependendo do cálculo ao qual você vai fazer, sempre vai ser de algum comportamento prévio. Ok? Então, quanto maior a quantidade de informação que você tiver, né, na grande maioria das vezes, é melhor. Ok? Quanto mais informação histórica você tem, mais o seu modelo pode ser que fique melhor. Ok? Existem outros fatores que podem acabar prejudicando no modelo, mas isso será dito mais para frente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Eu espero também que eu tenha conseguido explicar bem sobre como fazer, quais são os 2 passos principais para nós conseguirmos fazer uma análise quantitativa. Beleza, galerinha? Beijos e é isso aí. Até mais.